nessa noite nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre 3 encontros de uma pessoa muito especial. Um dia uma irmã amada, ela chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor já falou sobre Abraão, fala bastante sobre Abraão. O senhor já falou também sobre Jacó, os filhos de Jacó, mas eu não me lembro, eu não me recordo de ter ouvido uma palavra sobre Isaac, especificamente sobre Isaac. E aquilo ficou no meu coração, estava orando, buscando a direção do Senhor, e nessa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja 3 encontros de Isaac com o nosso Deus. E assim como Isaac teve encontros marcantes na sua vida, que nós também possamos ter encontros sobrenaturais com o nosso Deus. Que interessante. Talvez alguém pense em Isaac e fale assim: mas para Isaac era muito fácil servir ao Senhor. Afinal de contas, ele é o filho da promessa. Isaac, ele, ao longo da sua infância, ele deveria ouvir as histórias de fé de seu pai, grandes histórias, grandes acontecimentos que marcaram a vida da sua família. Talvez ele ouvia sua mãe, já via ela com uma idade bem avançada, e falava assim: como Deus é poderoso. Olha o meu pai, 100 anos quando eu nasci. Veja minha mãe, 90 anos, uma mulher de 90 anos ter um filho. Como Deus é poderoso. Mas ao estudar a vida desse homem, nós percebemos algo que o nosso amado pastor Domingos, ali em Marília, já tem falado. Deus não tem netos. O que Deus espera de nós é que nós busquemos e tenhamos com Ele um relacionamento profundo. Talvez você pense assim: eu faço parte da igreja Vida Nova, e aí, por fazer parte da igreja nova, tá ótimo, Deus já vai abençoar a minha família, é automático. Mas com Deus não é assim, querido. Deus espera que nós tenhamos um relacionamento, tenhamos intimidade com Ele. E você vai ver que talvez a vida de Isaac não era tão simples como você imaginava. Isaac, quem foi esse homem? Isaac, a palavra nos fala que ele nasceu quando seu pai tinha mais ou menos 100 anos de idade. Isaac se casa com Rebeca, e ele vai ter a primeira grande luta da sua vida. O texto diz, em Gênesis capítulo de número 25, a partir do verso 19, diz assim: esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Ele tinha 40 anos quando ele casou, e ele devia ouvir sobre o pai dele, sobre o seu bisavô, histórias que diziam: veja, o seu pai, ele teve você com 100 anos de idade. Vamos ver você, hein, Isaac? Quando você vai ser pai? Vamos ver se vai ser pai rapidamente. Se você voltar um pouquinho, Isaac, ele tinha um irmão, e esse irmão era Ismael. Olha o que diz no verso de número 13 do capítulo 25. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Veja quantos filhos o irmão de Isaac tinha: Nabaiote, o filho mais velho de Ismael, e depois Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Quantos filhos tinha Ismael? Mas enquanto Ismael tinha muitos filhos, Isaac não tinha filhos. Ele não tinha filhos porque a sua esposa era estéril. Assim como a sua mãe não podia ter filhos, Isaac também tinha uma esposa que ele amava muito,
mas que não podia lhe dar filhos. E aí você vai pensar assim: mas é muito simples, ele é filho de Abraão. E a gente vai aprender um princípio muito precioso nesse primeiro ponto. Por mais que ele fosse filho de Abraão, quem deveria buscar e clamar pela sua família era Isaque. Isaque deveria se colocar diante do Senhor e clamar por sua esposa. O texto nos diz que Abraão, ele viveu 175 anos. Se Isaque nasceu quando ele tinha 100, ele vai acompanhar a vida de Isaque durante 75 anos. Nesses primeiros 40 anos da vida dele, antes dele casar, Abraão estava ali. Mas o texto nos diz assim: morreu Abraão em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava perto de Beer-Laai-Roi. Beer-Laai-Roi. Quando eu li esse texto, eu me recordei de uma palavra muito preciosa do nosso amado pastor Haroldo. Que palavra poderosa! Porque se você pesquisar essa palavra, você vai descobrir que ela significa assim: o poço do que vive e me vê. Isaque morava perto de um lugar que tinha um poço, e o poço, ele recebeu um nome: o poço daquele que vive e me vê. E esse poço recebeu esse nome porque um dia, Agar, mãe de Ismael, irmão de Isaque, eles estavam no meio de um deserto, e eles não tinham mais água, eles não tinham como se alimentar ali, e ela começou a ouvir o choro de Ismael, e o texto diz que ela se afastou. Puxa, pastor Haroldo, que palavra poderosa. E aí um anjo apareceu ali, naquele momento de sofrimento de Agar, e ele vai olhar para Agar e falar assim: Agar, não tenha medo, o Senhor ouviu o choro da criança, porque o Senhor se importa com você. E diz que naquele lugar onde Agar e Ismael estavam, surgiu ali uma fonte, e aquilo se tornou um poço, que recebeu um nome dado por Agar: poço daquele que vive e me vê. E o texto fala que Isaque, ele começou a morar perto daquele lugar. Eu imagino que todos os dias pela manhã, talvez ele levantava e ia buscar água no poço, e ele olhava para aquele poço e falava assim: o nome desse poço é o poço daquele que vive e me vê. Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor vive e me vê. Deus, me manda um filho. Talvez, querido, você tenha estado em nossa igreja, pode ser que você tenha nascido em uma família poderosa do Senhor, de pais que clamavam ao Senhor, mas é tempo de você se colocar na brecha. É tempo de você buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Se Isaque morava perto do poço daquele que vive e me vê, ei, querido, bem-vindo. Você também está no poço. Essa igreja também é um sinal. Ela representa o poço daquele que vive e me vê. Porque aqui, nesse lugar, nós já vimos coisas sobrenaturais acontecendo. E talvez hoje, nessa noite, você está passando uma situação como a de Isaque. E passou o primeiro ano, nada de filho. O segundo ano, nada de filho. O terceiro ano, nada de filho. E as pessoas são cruéis. Talvez alguém olhava para Isaque e falava assim: ei, Isaque,
Vai só chegar, vai esperar até os 100 anos igual o seu pai? Você não está vendo Ismael? Olha quantos filhos Ismael já tem. Cadê os seus filhos? E eu acho que a bênção do Senhor, a bênção que foi dada por Abraão, não está alcançando Isaque. Cadê a descendência como as areias do mar, como as estrelas do céu, Isaque? Mas Isaque não desistiu de clamar, querido. Isaque continua clamando. E aí algo acontece. O verso 21 nos diz assim: Isaque orou ao Senhor. Repita assim comigo: Isaque orou ao Senhor. Isaque orou ao Senhor. Eu achei tão lindo porque o texto ele dá toda a ênfase para aquele que orou. Ei, Abraão ainda está vivo, o pai da fé ainda está vivo, mas sabe quem orou? Isaque orou. Talvez você frequenta uma célula e você fala assim: o líder da minha célula é um homem poderoso em oração. A minha líder, a minha discipuladora é uma mulher poderosa em oração. Ah, o pastor Devani sim, a pastora Patrícia sim, mas eu não. Eu não vou ser líder de célula. Quem sou eu? E o inimigo começa a colocar mentiras na sua mente. Durante muitos anos, Isaque vai clamar ao Senhor: Deus, me dê um filho. Afinal de contas, o Senhor vive e me vê. Agora, querido, se você compreende isso, olha o que acontece. O verso 21 nos fala: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor respondeu à sua oração. Poderia o texto nos dizer assim: e Abraão orou por Isaque, a sua esposa, e Deus ouviu a oração de Abraão. Afinal, Abraão é o pai da fé. Mas não, era necessário que Isaque buscasse a face do Senhor, e nesse momento, ele conhece quem é o seu Deus. Se você olhar ali no verso de número 26, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. E olha o que diz aqui, Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Ei, 20 anos, Isaque clamou ao Senhor para que ele recebesse também o seu filho. E no caso, a sua bênção veio em dose dupla. Vieram 2. Talvez você está clamando já há muitos anos por algo do Senhor. Mas assim como Isaque teve um primeiro encontro sobrenatural com o Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele, é tempo de nós também termos um encontro com o Senhor. Então agora, querido, aí onde você está, feche seus olhos. Você está perto do poço daquele que vive e te vê. E agora você vai clamar. Coloca diante dele, querido. Isaque durante 20 anos ele orou. Buscou o Senhor para receber a sua bênção. E às vezes nós temos clamado há algum tempo e já começamos a desistir. Na nossa igreja nós temos o face a face com Deus, e em algumas igrejas o nome dado ao face a face com Deus é encontro com Deus. Hoje é noite de você ter um encontro com Deus. Não dá para adorar a Deus por tabela, não dá para receber a bênção de Deus por tabela. Você tem que clamar, se coloca na brecha pela sua família, clama por eles, busca a face do Senhor. Tenha um encontro com o Senhor, porque Ele continua olhando para você
E Ele se importa com você. Se Abraão teve seus filhos com 60 anos, filho, foram 15 anos esses 2 meninos convivendo com Abraão. Mas a presença do Senhor na vida de Isaque, era isso que o Senhor queria enfatizar para aqueles 2. Se posicione, interceda pela sua casa, pela sua família, interceda pelos seus pais, clame por eles. Se você deseja algo no seu trabalho, se coloque diante do Senhor, tenha um encontro com Ele, como Isaque teve. Não veja Deus à distância. Não veja, não admire. Alguém vai dizer assim: eu não entendo, porque todos vão sempre para frente, estão progredindo, eu não avanço, as coisas não acontecem para mim. Talvez porque você tem delegado o relacionamento com Deus, e o Senhor espera que você busque a face dEle. Não delegue isso. O primeiro encontro de Isaque vai marcá-lo, querido. Agora Isaque já não é mais o mesmo homem. Você pode abrir seus olhos. Aquele primeiro encontro, a cura da sua esposa, os seus 2 filhos, fazem com que Isaque já não seja mais apenas o filho de Abraão. É o filho de Abraão. Não, agora ele é Isaque, príncipe do Senhor. Agora ele é Isaque, servo do Deus Todo-Poderoso. Mas assim como todos nós, Isaque passa por lutas. Tem pessoas que pensam: quando eu tiver um encontro com Deus, todas as minhas lutas, todos os meus problemas acabaram. Isso é um evangelho falso, querido. Porque o próprio Jesus continua olhando para nós e dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Isaque vai passar por lutas. No capítulo de número 26, verso 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. É o mesmo Abimeleque do tempo de Abraão, o mesmo. Como havia seca, como havia fome naquela terra, existia um atalho. Qual era o atalho? Perto daquele local, querido, havia um rio muito grande, que se chamava Rio Nilo. E aí a solução era muito simples, era só sair do lugar onde ele estava e ir para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era: vamos para o Egito. E aí, muitos de nós fazem exatamente o que Isaque fez. Isaque morava perto do poço daquele que vive e me vê. Mas quando começa a ver a seca, quando começa a ver a fome, ele fala assim: nós vamos sucumbir. E aí ele sai da sua terra. Ele deixa para trás o poço daquele que vive e me vê. E começa a andar talvez pelo conselho daqueles que estavam ao seu redor. Isaque, nós temos que ir para um lugar melhor. Os nossos rebanhos vão morrer. Ei, cuidado, cuide bem da herança do seu pai. Já pensou se todos os rebanhos morrerem? Vão falar que você não sabe administrar as coisas direito. Quando nós passamos por lutas, querido, às vezes nós esquecemos onde estamos. Semana passada nós aprendemos onde estamos.
paizão falou assim: nós estamos em Cristo. Isaac estava ao lado do poço daquele que vive e me vê. Você está na casa do Senhor, na igreja Vida Nova, um local de novos começos. Mas às vezes nós nos esquecemos onde estamos. E aí quando vem a dificuldade, a luta, eu quero o atalho, eu quero o caminho fácil. Ontem lá no dia do renovo, um amado irmão me disse assim: todos os dias eu recebo 4, 5 propostas para dar um jeitinho, para pegar um atalho, para levar vantagem. E eu tenho que fazer uma escolha todos os dias. E Isaac, ele tinha tomado uma decisão, e ele começa a ir na direção do Egito. Ele está deixando a terra prometida para trás, e se havia algo que Deus havia dito para Isaac é: não saia dessa terra. Lembra quando Abraão vai mandar o servo buscar Rebeca? Ele fala assim: não permita que o meu filho volte para lá. Mas agora ele está buscando o caminho fácil. Mas quando tudo parece que vai se perder, há um segundo encontro de Deus com Isaac. Capítulo de número 26, verso de número 2, fala assim: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Ei, querido, talvez nessa noite você chegou aqui pensando em jeitinhos para a sua vida. Talvez você tenha sido tentado a descer ao Egito, mas o Senhor nessa noite olha para você e fala assim: ó, não desça ao Egito. Não negocie seus princípios. Não pegue atalhos para você e a sua casa. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco. Ei, querido, não desiste. Continue a clamar, continue a buscar ao Senhor. E eu estarei com você, eu o abençoarei, aleluia! Você não está sozinho, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E aí, olha o que diz o texto no verso 6, assim, Isaque ficou em Gerar. Repita assim, ó, ficou em Gerar. Gerar era uma cidade, mas essa cidade, o significado da palavra Gerar é passagem. Gerar, significado dessa palavra é caminho. Não se fica em Gerar. Você não pode ficar no meio do caminho, querido. Você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Não fique no meio do caminho. Não fique em Gerar. Saia de Gerar. Talvez hoje você está em Gerar, está no meio do caminho, você vive uma vida mais ou menos. Tem hora que você vive para Jesus, para Deus com intensidade, mas tem hora que você fala assim, mas talvez era melhor pegar um atalho. Hoje eu não estou a fim de ir com Deus, hoje eu vou ficar aqui no Egito, e eu fico no meio do caminho, vou ver qual é o mais interessante. Cuidado, querido, Gerar não é o seu lugar, o meio do caminho não é o seu lugar.
Deus tem um encontro com você para dizer para você: o seu lugar é onde eu estabelecer você. Não seguir pelo que você vê, não seguir pelo que você acredita que é o certo. Olha, muito cuidado com o que as pessoas falam para você. Você está perdendo muito tempo na igreja. Olha, não tem vida social. Você não sabe quais são as séries que estão aí na moda agora. Como você está por fora? Você não tem acompanhado as evoluções tecnológicas aí. Qual é os jogos aí que estão em alta? Grande coisa, querido. Isso é perda de tempo. Você não sabe a classificação do Campeonato Brasileiro. Qual é o artilheiro da rodada? Quantas coisas para a gente perder tempo, querido. E Deus continua falando: não desça ao Egito. Como ele resolveu ficar em Gerar, algumas coisas acontecem com ele. Olha o verso 12, diz assim, Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado. E aí o verso 16 fala assim: então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, porque já és poderoso demais. Ei, não se engane, quando você ficar em Gerar, você vai ser expulso de lá, porque lá não é o seu lugar. O lugar do servo do Senhor é no centro da vontade de Deus para a vida dele. Eu vou ficar num serviço aqui, que eu sei que as coisas não são tão certas, mas eu vou ficando aqui. Cuidado, querido. Cuidado. Não negocie princípios. Mas parece que Isaque não aprendeu a lição, porque fala assim, por isso Isaque mudou-se de lá, e acampou, diga assim, no vale de Gerar. Como assim? Ele já tinha visto que ali não era o lugar dele. Ei, Gerar é só o caminho, é só passagem, não fique em Gerar. Mas agora ele vai ficar no vale. Ele falou assim: não deu certo ficar na cidade, então eu vou afastar um pouco aqui, mas eu quero ficar seguro, perto dessa cidade. Então eu vou ficar aqui nesse vale, é perto da cidade, e aí eu estou bem protegido, eu tenho água, eu tenho lavoura, eu tenho onde colher, eu tenho pastos para o meu rebanho. Talvez você tenha tido muita dificuldade para se afastar das coisas que não agradam ao Senhor. E você fica num vai e não vai. Parece que agora vai pegar firme com Deus. Agora vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. E de repente, mas acho que não tem problema ficar aqui perto, né? E ele fica no vale de Gerar. A palavra nos fala assim: ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou vomitá-lo. Não és quente nem frio. Querido, é tempo de tomar uma posição ao lado do Senhor. Não seja morno, não seja mais ou menos, seja intenso na presença do Senhor. Saia de Gerar, não fique nem nos arredores de Gerar, não fique brincando com o pecado, não caminhe na beira do precipício. Se afasta daí. Mas por que as coisas não dão certo? Puxa, como eu passo por lutas, parece que eu passo por mais lutas do que os outros, porque você continua querendo acampar no vale ali de Gerar. Você quer ficar perto daquilo que te dá segurança. Você continua confiando apenas naquilo que você consegue enxergar. E aí sabe o que acontece, querido? Quando você fica querendo brincar com aquilo que é mais ou menos certo, você não toma uma decisão ao lado do Senhor. Acontece o verso 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água.
Ah, que beleza! Agora sim, conseguimos um veio d'água, vamos ter água, vamos ter vida, vamos ter rebanhos. Aí vem o verso 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque eles discutiram por causa dele. Planta e não colhe. Cavaram, querido. Os pastores ali, os servos de Isaque, cavaram aquele poço. Água! Encontramos água! Mas na hora que eles iam aproveitar da água, veio os pastores de Gerar e falaram assim: não, essa água é nossa. Como de vocês, fomos nós que acabamos de cavar esse poço. Não, essa água é nossa, vocês querem nos roubar. E começou uma discussão. Quantas vezes nós também, dando os nossos jeitinhos nas nossas vidas, nos esforçamos, talvez cavamos os nossos poços, mas nunca aproveitamos aquilo que ele produziria. Parece que quando a coisa vai acontecer, chega o pastor lá de Gerar e fala assim: ei, esse poço aqui é nosso, você está nos roubando. Porque não é ali o seu lugar, querido. O seu lugar não era no meio do caminho. Gerar é passagem para você. Sempre que a gente ouve assim, levantar acampamento, não imagine que Isaque colocava ali num camelo Rebeca, os 2 meninos, que deviam aqui já ter ali por volta dos seus 16, 17 anos, é fácil, né? Eles ajudam a carregar as coisas. Não, nós estamos falando de uma comitiva com muitas pessoas, com rebanhos, o deslocamento era difícil. Não sei se você já teve a responsabilidade de cuidar de muitas pessoas. Imagine todas essas pessoas na cabeça de Isaque assim: para onde nós vamos? Nós paramos aqui, nós não íamos para o Egito. Eles queriam tranquilidade, mas o Egito não era o lugar dele. E quando ele tentou dar um jeitinho, ficando no meio do caminho, ele colheu problemas. E aí o verso 21 diz assim: então os servos cavaram outro poço, um segundo poço. Mas olha o que aconteceu. Mas também discutiram por causa dele. Por isso chamou aquele poço de Sitna, poço da discussão. Ei, você, Isaque, morava perto do poço daquele que vive e me vê. E agora está no meio do deserto, brigando por poços, discutindo, brigando. Talvez você, há alguns anos atrás, vivia também ao lado do poço daquele que vive e te vê. Todos os dias, durante mais de 20 anos, ele provou daquelas águas, querido. Mas abandonou aquele lugar por medo, por problemas. Talvez você também se afastou do Senhor. E hoje tem colhido Ezeque, tem colhido Sitna, tem colhido problemas. Mas em meio àqueles problemas todos, querido, nós temos o verso 22, e o verso 22 assim: Isaque mudou-se dali. E aí quando fala mudou-se dali, é isso aí, levanta acampamento, arma todas as barracas, as tendas, coloca tudo em cima dos camelos, dos animais, centenas de pessoas no meio do deserto caminhando, vamos procurar outro lugar. Ele entendeu que o vale de Gerar não era o lugar dele. Saiu dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ah, agora sim, finalmente, saiu daquele lugar, foi para um lugar longe de Gerar, e o Senhor preparou para ele um poço lindo. Agora tem tranquilidade, agora os rebanhos têm onde se alimentarem.
Sabe, queridos, enquanto eu estudava esse texto, eu vi várias mensagens em que as palavras sobre Isaac acabam nesse verso. Agora ele está em Reobote, um lugar de descanso, um lugar amplo. Acabou a história de Isaac. Talvez você também encontrou o seu Reobote, um lugar tranquilo, já não tem mais discussão. Na sua vida as coisas estão fáceis, você já não tem mais enfrentado dificuldade. Tem um emprego bom, tem uma família alinhada, uma família que é bênção. As pessoas olham para você e falam assim: puxa, que família bonita, glória a Deus. E você olha e fala assim: como eu estou bem. Talvez você não tenha ganhado rios de dinheiro, mas existe uma tranquilidade, uma paz de espírito. Fala assim: agora eu estou tranquilo. Ele também achou um poço em que agora ninguém estava incomodando mais os pastores, os rebanhos dele. Mas algo me intriga, algo chama minha atenção, porque no verso de número 23 fala assim, ó: dali Isaque foi a Berseba. Por quê? Lembra? Ele enfrentou problemas, ele estava indo para o Egito porque estava tendo fome. Aí ele ficou no meio do caminho, abriu 2 poços no meio do deserto e deu briga. E agora ele arrumou um poço que é bênção, não tem luta, não tem briga. Alguém vai dizer: ele vai morrer ali, ele vai ficar naquele lugar. Mas o verso seguinte fala assim: ele saiu dali e foi para Berseba. Por quê? Olha para quem está do seu lado. Por que ele saiu de lá? Pergunte para ele. Pergunta aí. Não é? O que você espera da sua vida, querido? Talvez você espera um bom trabalho. Talvez você espera uma tranquilidade financeira, uma família livre de problemas de saúde, problemas financeiros. Qual é o seu sonho? Havia no coração de Isaque algo diferente. Isaque havia tido um encontro sobrenatural com o Senhor 2 vezes. E eu fico imaginando ele levantando pela manhã e olhando aquele poço e aí ele olhou para dentro de si e falou assim: falta alguma coisa. Talvez para você, querido, hoje você está numa posição muito confortável. Mas assim como aquele jovem rico chega diante de Jesus, e ele fala assim: mestre, o que devo fazer? E aí Jesus fala assim: venda tudo que você tem, ainda falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, doe e me siga. Ainda falta uma coisa para você. Eu creio que todos os dias Isaque olhava para dentro de si e falava assim: ainda falta alguma coisa para mim. O que faltava para Isaque, querido? Alguma coisa chamava ele, porque o que Deus tinha para Isaque não era apenas o primeiro encontro no dia em que a sua esposa foi curada. O que Deus tinha para Isaque não era apenas o segundo encontro em que ele foi dito para ele assim: não vá para o Egito. Havia um terceiro encontro com Deus. Dali Isaque foi para Berseba. E aí o verso 24 diz assim, querido: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Só aqueles que já conheceram a presença do Senhor vão entender isso. Eu já tenho dinheiro, tenho tranquilidade, chega. Mas Isaque entendeu: eu preciso do Senhor. O meu lugar
não é o lugar onde as coisas estão fáceis para mim. O meu lugar não é onde eu estou ganhando muito dinheiro. O meu lugar é onde o Senhor fala comigo. O meu lugar não é um trabalho em que eu ganho muito dinheiro todos os meses, onde eu não tenho problemas de saúde, onde está tudo fácil. O meu lugar é onde eu clamo e o Senhor me ouve. Imagina, querido, ele levantando acampamento, todo mundo olhando para ele, falando assim: ei, Isaac, por que a gente está saindo daqui? E ele olhava e falava assim: porque eu sei que há mais para nós do que ficar ao lado desse poço. As pessoas começaram a desmontar o acampamento e falavam: o que ele está fazendo? Mas ele sabia que havia outro lugar, havia mais para a vida dele, havia algo diferente para ele, querido. Eu não sei se você também tem buscado ao Senhor assim. Talvez a sua intimidade com Deus tenha ficado no terceiro poço. O que você tem buscado em Deus é só o poço da tranquilidade, em que você vai encostar ali e ficar tranquilo. Mas o que o Senhor tem para você, querido, é Berseba. O que o Senhor tem para você é algo maior. Não se acomode. Passam milhares de anos e a palavra continua dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos mediante a metanoia, a mudança de suas mentes, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez hoje, querido, você tenha até vivido tranquilo, mas o Senhor tem para você a sua vontade, e a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E aí você olha para dentro de si e fala assim: mas parece que falta alguma coisa. Parece que ainda tem um vazio aqui, e o Senhor continua olhando para você e falando assim: ei, você ainda não está no lugar que eu tenho para a sua vida. Eu tenho para você algo que é bom, perfeito e agradável. Levante acampamento. As pessoas não vão entender. Você ganha um salário de 50 mil reais por mês, larga, busca a presença do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Onde está a sua confiança, amado? O meu lugar é onde o Senhor fala comigo. O meu lugar é onde o meu relacionamento com Deus vai muito além de evitar discussões, de me dar uma tranquilidade nesse mundo. Existe mais do Senhor para a sua igreja. No início desse culto nós começamos a cantar assim, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher esse lugar. Esse é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Talvez para algumas pessoas isso não faz o menor sentido, mas nós somos o povo do Senhor. Nós não somos o povo que para perto daquele poço. Nós queremos conhecer a Deus face a face. E olha o que acontece quando você busca o Senhor face a face. Aquelas pessoas que moravam em Gerar, elas vão até Isaac, porque elas percebem que naquele homem havia algo diferente. Hoje, na hora do almoço, o Bruno falou assim: você viu o que diz a continuação do texto? E olha o que ele diz, querido. Por aquele tempo, veio a Isaac, Abimeleque de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. E Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Meu Deus. Por isso nós dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo.
Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Talvez ao longo de suas lutas, das batalhas que a gente passa, pessoas nos expulsam, pessoas menosprezam, e aí sabe o que acontece? Como aquele amado irmãozinho ontem. Rafa, glória a Deus pela sua vida, querido. As mesmas pessoas que apontam para você num dia, passam alguns dias, vão lá e falam assim: eu preciso de uma palavra de vida, porque eu sei que há alguma coisa diferente em você. Eu poderia buscar ajuda em tantas coisas, mas existe algo em você que não é igual às outras pessoas. E é isso que faz a diferença em Isaac. Se Isaac tivesse permanecido longe do Senhor, lá, talvez até na bênção daquele poço que ele tinha conseguido, ele talvez nunca ouviria essa palavra vinda desses homens. Mas o Senhor tinha algo mais para Isaac. Talvez você, querido, tenha visto grandes coisas acontecendo no meio de nós, e você pensa assim: puxa, olha como Deus é poderoso, curas acontecem, a igreja tem crescido, pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm sido batizadas, estão aceitando ao Senhor, vidas estão sendo transformadas, mas e quanto a mim? Por que comigo não? Por que comigo não acontece? Porque talvez você tenha procurado só a tranquilidade terrena, física, falta sede, falta busca, falta querer mais do Senhor. Mesmo que esse querer mais de Deus signifique ter que pagar o preço de querer mais de Deus. Sabe, querido, talvez o seu poço de tranquilidade, em que não há discussão, é o seu sono. É aquele sono que você tem das 3 da manhã às 5 da manhã, porque essa semana numa oração preciosa que nós tivemos com um grupo aqui que vai cuidar lá no Face a Face, nosso amado irmão levantou e falou assim: eu fiz um compromisso com Deus, e todas as noites eu acordo às 3 horas para buscar a face do Senhor. Ei, 3 horas da manhã, eu quero é mais dormir, eu quero é descansar. Mas ele escolheu deixar o poço dele ali. Falou: eu não quero isso para mim, eu quero mais do Senhor, eu quero buscar a face do Senhor. Não se engane, não fique parado, vá para onde o Senhor fala com você, mesmo que isso custe, mesmo que isso não seja fácil. E eu queria nesse instante, querido, dar uma oportunidade para você. Talvez você tenha visto pessoas tendo encontros sobrenaturais com Deus, e você fala assim: isso não acontece comigo. Porque é necessário entregar, abrir mão, buscar a face do Senhor. E eu convido você nesse instante, se você deseja mais do Senhor, mais da presença dEle na sua vida, vem aqui à frente. Deixa aí no seu lugar o poço da tranquilidade. Deixa aí no seu lugar o atalho para o Egito. Saia do meio do caminho, não fique em Gerar. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de ir até o fim. Hoje é noite de ir para onde o Senhor te chama. Nós não nos conformamos com esse mundo. Nós sabemos que Deus tem coisas maiores para nós, para a nossa família. Existe uma palavra poderosa do pastor Marcelo que está ali naquele livro ao fundo. Se você tiver a oportunidade saindo dali, compre aquele livro e leia. Você é a resposta. Por que as coisas não acontecem? Porque eu pergunto para você: onde estão os Elias dessa geração? Pessoas que escolhem às vezes até não ter o bem. Elas escolhem aquilo que é difícil, aquilo que é luta, querido, não é fácil. Servir ao Senhor é batalha, como dizia um amado irmão nosso alguns anos atrás. É batalha, irmão, é batalha. Mas não tem preço a vitória, querido.
Não tem preço a vitória do Senhor para nós. E a palavra continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então agora, querido, é o seu momento de ter um encontro com Deus. Assim como Abimeleque, o exército, o comandante, foram até Isaac e falaram assim: ei, nós vimos que o Senhor tem estado com você, e todas as coisas que você faz, elas são abençoadas. E nós queremos que você nos ajude, que você fique em paz conosco. Talvez é a sua família, querido, que vai ser impactada pela presença do Senhor no seu coração. Pessoas que não sabem quem é Deus, mas o que o Senhor tem para a sua família. Você é uma bomba atômica do Senhor onde você está. Você é um Elias de Deus, querido, que vai levar mudança, transformação. Pessoas que talvez te menosprezavam, ei, mandaram Isaac embora, e agora eles vão atrás de Isaac e falam assim: ei, faça paz conosco, porque nós vemos Deus na sua vida. Nós somos aqueles que já provamos da presença do Senhor, querido. Ei! Senhor, este é o nosso desejo. Nós realmente desejamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos inunde com a Tua presença, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para dizer que precisamos do Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Por isso, amado Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas decisões, os problemas que têm nos afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Oh, amado Espírito Santo, realmente o nosso desejo é fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Por isso agora, em nome de Jesus, entregamos toda a nossa vida no Teu altar, todos os nossos desejos. Ó Senhor, nós queremos viver realmente para a Tua glória. Nós queremos refletir a Tua glória em nossas vidas, para que todos saibam que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, amado Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, venha com o Teu poder, venha com autoridade sobre nós. E agora, ó Pai, que essa semana nós realmente possamos refletir a Tua glória, que a Tua presença seja real em nossas vidas, que tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem trazido tristeza ao nosso coração, nós agora entregamos ao Senhor, porque nós temos a plena confiança, Senhor, que o Senhor está conosco, que nós temos um Deus que luta por nós, que vai à nossa frente, e sabemos que o Senhor é todo poderoso. Por isso nós queremos Te louvar e Te exaltar, e dizer realmente: és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Trabalha em nós, trabalha através de nós. Oh, amado Espírito Santo de Deus, nós queremos dizer que Te amamos. Nós queremos dizer que almejamos a Tua presença. Por isso, vem agora sobre nós, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa estar agora sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Oh, amado Espírito Santo, trabalha mesmo para que todos saibam que a glória é do Senhor. Louvado seja para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia.